Dia. Bom dia, gente. Que a paz de Deus esteja conosco, não só hoje, mas sempre. Tá errado alguma coisa aqui? Não. Tá certo? Essas tecnologias ainda me confundem. Bom, hoje nós fomos convidados para falarmos sobre o tema Gente de Oração. Tá muito alto aí, gente? Tá legal? Tá ok. Se eu começar a gritar, Tamires, por favor, me ajude, tá? Nós fomos convidados aí para falar sobre gente de oração, né? E é um privilégio poder, mais uma vez, estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre essa coisa tão importante, essa oração, essa vida que nós devemos ter para estar próximos de Deus, né? Uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida próxima de Deus, uma vida espiritual em dia. Sabemos e entendemos os desafios que nós temos hoje de mantermos essa comunhão com Deus. Porque no mundo em que vivemos, da forma em que estamos inseridos, todos nós trabalhamos ou estudamos, ou estamos no meio de pessoas que não necessariamente professam a mesma fé que a nossa. Então estamos sujeitos a estar sempre observando comportamentos que podem nos afastar da nossa vida espiritual, se assim nós permitirmos. Nós temos o texto base de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até 80, não precisa abrir. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40. Salmos 40. Eu gostaria que você, se possível, se colocasse de pé para que pudéssemos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam? Obrigado, minha irmã. Vamos lá? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Agora todos juntos olhando aqui para o nosso data show ali, o pastor colocou ali para a gente, lá do versículo 1, vamos ler juntos. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Senhor Jesus, que a Tua palavra, Deus, ela esteja confirmada em nossos corações. Que possamos entender sempre a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Que possamos ter fé e confiar de que a cada tempo exato o Senhor fará aquilo que o Senhor deve fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, nós vivemos num mundo bem globalizado hoje, não é verdade? A internet, eu me lembro, né,
E aquelas pessoas, se há entre nós pessoas da década de 80, né? Eu acredito que há pessoas da década de 80, a década de 70, 60, 50, 40. Devo descer mais? Não, né? Vamos parar por aí. Em décadas anteriores à nossa, eu me lembro que quando eu estudava, eu tinha amigos na escola, e quando chegava o período de férias, era o período mais triste, porque nós nos separávamos dos nossos amigos e nós só voltaríamos a rever esses amigos depois do carnaval, quando as aulas começassem. Porque a gente não tinha telefone para falar, porque na década de 80, pelo menos, só tinha... Tá rindo, né, engraçadinho? Só tinha telefone. Quem tinha o quê? Dinheiro, porque na verdade você adquiria ações da antiga Telerge. Se lembra da Telerge? Ó, gente, peraí, me deixaram sozinho? Você tá rindo aí, mas você se lembra da Telerge? Aqueles orelhões amarelinhos que tinham, enfim. Então você adquiria ações da Telerge. Caramba, William, você está falando esse monte de coisa? É para mostrar para você a dificuldade que a gente tinha de se comunicar com um colega. Eu me lembro que eu mandava cartas para os meus amigos da escola e eles mandavam cartas para mim, né? Hoje ninguém manda carta mais para ninguém, ressalva o marido, né? A esposa, né? Quer mandar uma cartinha e tal, fazer uma declaração, mas hoje você faz ao vivo, você manda o WhatsApp, tem uma série de tecnologias que nos auxiliam nisso. Só que essas tecnologias trazem um grande benefício, mas também trazem um grande problema. Ah, William, afastam as pessoas. Eu não vou para esse lado hoje. Eu vou para o lado que, quando você manda uma mensagem para alguém, tecnicamente essa mensagem ela chega online, que significa na mesma hora, ou assim que a pessoa tiver um sinal no telefone dela, ou crédito para receber a mensagem. Você manda, é muito rápido. Você manda o WhatsApp, blum, já faz o barulhinho no celular, você já olha. Quando alguém faz uma divulgação no Facebook, né? Automaticamente já você recebe um informe de que o teu amigo fez uma postagem e compartilhou com você. Então nós vivemos a era do imediatismo. E a tecnologia e tudo isso nos deixa suscetível, né? Nos deixa suscetíveis ao imediatismo. Ou seja, bom, já que eu mando uma mensagem para Tamires e ela chega agora, então eu vou fazer uma oração aqui e Deus vai responder agora. E outros ainda falam, eu determino o que eu vou receber. Você não determina nada, irmão, nem eu. Você não determina nem se você vai viver mais 2 segundos. Quanto mais o que Deus há de fazer na sua vida. A Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como convém. A gente não sabe nem o que é melhor para a gente. Mas tem aqueles ainda que se iludem e falam assim, não, eu sei o que é melhor para mim. Ah, irmão, você não sabe. Se você soubesse o que era melhor para você, a sua vida não tinha dado errado tantas vezes. Você não tinha batido com a cara tantas vezes na parede, assim como eu bati com a minha cara na parede inúmeras vezes. Isso é mais uma prova de que a gente não sabe o que é melhor para a gente. Só existe uma pessoa que sabe o que é melhor para nós. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Amém? Bom, a gente fez essa leitura, né, dessa confiança, né, que o salmista ele tinha em Deus. E, como a irmã colocou, a gente vai falar sobre Zacarias ter agradecido pelo seu filho, né? Só que para a gente poder falar sobre a gratidão de Zacarias pelo filho que ele recebeu de Deus, a gente precisa entender como que isso aconteceu. Se você depois chegar na sua casa e abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, ele vai dizer, voz do que clama, e essa já era uma profecia que falava, olha, vai nascer uma criança extraordinária, que não é Jesus, mas ele vai preparar o caminho para que Jesus ele venha. E essa criança ela vai ser especial. Essa criança ela vai viver no deserto, esse homem ele vai clamar e ele vai falar para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Já havia uma profecia para isso. E para a gente começar a entender sobre o milagre que Zacarias e Isabel
eles tiveram na vida deles, nós precisamos entender quem era Zacarias. Quem era Zacarias? O que, Tamires? Hã? Como o quê? Não entendi, amor, mas tudo bem. Vamos lá. É que aqui, irmãos, há uma relação aqui de transmimento de pensação. Então, a gente está sempre transmitindo um para o outro. Então, essa questão de Zacarias, quem era Zacarias? Zacarias, ele era um sacerdote que era casado com Isabel, que também era filha de sacerdotes. Ambos eram da linhagem de Arão. Se lembra de Arão? Irmão de Moisés, aquele que Deus instituiu como sacerdote lá no início da Bíblia. E ele pertencia a um clã de sacerdotes, a um grupo de sacerdotes. E os sacerdotes, os irmãos sabem, que eles eram os responsáveis por oferecer o incenso no santuário. E ali, aquele incenso, ele era queimado, ele era todo preparado pelos sacerdotes, e um entrava para poder fazer as orações, e o cheiro daquele incenso, né, segundo as tradições judaicas, ele subia aos céus e agradava a Deus, e então Deus ele ouvia as orações e as súplicas do povo, enfim, perdoava os pecados. Então era um ritual que eles sempre estavam fazendo. Todo ano eles faziam esse ritual, tá? Pelo que eu consigo me lembrar, podia chegar a 2 vezes no ano esse tipo de ritual. Bom, então Zacarias ele era esse sacerdote. Quem era Isabel, irmãos? Eu falei que, além de ser esposa de Zacarias, ela também era descendente da linhagem de Arão. Ela também cresceu vendo seu pai oferecendo sacrifícios pelo povo no santuário. Isabel, ela era parente de quem? Isabel era parente de Maria, né? Então, há quem diga que ela era prima de Maria, mas o grau parentesco não informa e não é o foco. Ela tinha um parentesco com Maria. E Maria, não vou dizer que por uma coincidência, ela em breve estaria grávida de quem? De Jesus. Que coisa! Uma prima grávida de um grande profeta que prepararia o caminho para que o filho que nasceria da outra prima viesse e preparasse e viesse e nos salvasse de nós mesmos e da condenação eterna. E como a Bíblia ela vai relatar? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você, por favor, já deve estar até com a sua Bíblia aberta lá em Lucas, capítulo 1. A Bíblia ela vai falar assim, eu vou começar a ler do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Olha para o William aqui agora. Então, como era o relacionamento espiritual desse casal para com Deus? Eles eram justos diante de Deus. Você não tem noção da vida que alguém tem para ser denominada pela Bíblia justo diante de Deus. Eles andavam em retidão com o Senhor. Eles tinham uma vida honesta diante de Deus. Eles observavam todos os mandamentos. Eles tinham uma vida sensacional com Deus. Porém, eles não tinham o quê? Filhos. Por que eles não tinham filhos? Porque Isabel era estéril. Isabel era estéril. William, por que ela nasceu estéril? Não sei. Não sei por que ela nasceu estéril. Talvez, como Jesus fala mais à frente, para que nela se manifestasse a glória de Deus. E o que eu acho mais engraçado é que o fato de Isabel e Zacarias terem uma vida extraordinária com o Senhor não
os livrou do problema de não poder ter filhos. E eles já eram avançados em idade. Nos tempos de Zacarias e Isabel, na cultura judaica, as pessoas, os casais se casam muito jovens. Então, quando a Bíblia fala que ele é avançado em idade, você pode colocar no mínimo 60 anos de idade. 60 anos de idade. Vamos colocar aí, mínimo, 60 anos de idade. Cada um com 60 anos de idade. Meu irmão, imagina, um casal com 60 anos de idade que não tinha filhos. Eles não tinham filhos. A descendência de Zacarias ia acabar nele, porque a descendência dos pais dele ia acabar nele, porque ele não teve filho. Ele não ia ter filho. Como que ele ia ter filho? E ele já era velho. Você imagina, gente, Zacarias com 60 anos. Isabel também nessa faixa etária. 60 anos de idade, ou mais, né? Isso a gente está colocando como um mínimo. Eu tiro o exemplo seguinte. Quando um casal ele se casa, no nosso tempo moderno, e passa um ano, passa 2, passam 3, vocês vão passar por isso. Passa 4, passa 5, no terceiro ano de casamento, estão falando, vem cá, não vai sair pão desse forno, não? Ô, William, eu já ouvi isso, gente. Ô, que isso? O que está acontecendo? Você é um cara bom. Eu estou partindo para o 8º ano de casamento. E o que eu já ouvi dos familiares meus e dela falando que a gente já passou da hora. Quem já ouviu isso, gente? Levanta a mão aqui, só para eu ver. Ah. E vou continuar ouvindo. Aí quando você tem o primeiro, aí passam 5 anos, ele fala assim, ué, acabou? Parou? Rapaz, você está muito fraco. Ô Tamires, tem que dar um biotônico fontônico para esse menino. Porque, meu Deus do céu, essa barriga não criança não desenvolve, não aparece. Agora você imagina você ouvindo isso durante 60 anos aí. 50 anos. Casado ouvindo as pessoas falando. Pô, Zacarias, e aí? E deixa eu só abrir um parênteses aqui bem rapidinho. No tempo de Zacarias e Isabel, uma mulher estéril ela não tinha absolutamente valor nenhum para a sociedade. Tá certo? Ela era marginalizada, porque mulher, o maior dom da mulher nesse tempo era poder ser mãe, era gerar filhos e filhas, e isso trazia alegria ao casal, e isso era a alegria do casal. Então, você imagina Isabel convivendo com isso. Vou fazer aqui mais uma colocação. Mesmo Zacarias e Isabel com todo esse problema e sofrendo todo esse bullying, porque não pense você que eles não sofreram nenhum tipo de bullying, vamos colocar assim, que ninguém nunca falou, gente, esse casal aí não faz filho de jeito nenhum. O que está acontecendo? Aí Isabel olhava para as amigas dela, né? As esposas dos outros sacerdotes, com 50 filhos, 20 filhos, todo ano é criança na barriga, todo ano isso. E ela continuava sem filhos. Só que o fato de ela não ter filhos, duas coisas. Primeiro, o fato dela não ter filhos com Zacarias não significava que ela não teria uma vida com Deus. Ela não botou a culpa em Deus por isso. E segunda coisa, não significa que pelo fato dela não ter filhos, ela nunca tenha pedido para o Senhor. Porque você pode ter certeza, irmãos, que um casal que queria muito ter filhos, com certeza eles oravam e pediam ao Senhor isso. E sempre pediram. Só que houve um momento que eles até pararam de pedir, porque não tinha mais condições. Não tinha, irmãos. Outra coisa, de acordo com as tradições judaicas, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer. No caso de Zacarias, com a mulher estéril era permitido a carta de divórcio. Porque a mulher não podia ter filho. Então, ele poderia ter se divorciado da mulher dele e tocado a sua vida, porque a lei de Moisés lhe permitia fazer isso. Ele fez isso? Não. Ele tinha tudo para fazer isso, mas Zacarias não fez. Ele continuou fiel à sua esposa
continuou com a sua mulher. Não, a gente está junto nessa. E ali juntos continuaram clamando ao Senhor, fiéis ao Senhor. Quantas vezes a gente reclama, né, da nossa situação? Poxa, eu estou orando há tanto tempo e isso não aconteceu. A Bíblia fala que a fidelidade desse casal, ela permanecia intocável. Esse casal, eles continuavam fiéis a Deus ano após ano. E às vezes a gente não tem paciência, né? Você orou, pediu a conversão do seu filho, do seu marido, enfim, você pediu a cura de uma enfermidade, você pediu uma porta de emprego e não está acontecendo e você já está desesperado. Fala, meu Deus do céu, não vai acontecer mais. Está aqui um grande exemplo, Zacarias e Isabel. Todo mundo ficava olhando para eles porque eles não tinham filhos. Era o único casal idoso daquele momento ali que provavelmente não tinham filhos. Você acha que o coração deles não doía quando eles observavam as crianças brincando? Com certeza doía. Com certeza a frustração tomava conta do coração deles. Mas nem por isso eles blasfemaram contra Deus ou questionaram a Deus o porquê de tudo isso. É uma coisa que a gente faz constantemente. Que eu faço, que você faz. Mas por que, Senhor? Não tem porquê. Não tem porquê. A gente tem o exemplo de Maria. Maria, você imagina, Maria saindo da sua adolescência, uma moça de família, noiva, e de repente ela recebe a visita de um anjo e fala assim, você vai ficar grávida. Aí ela, mas como assim? Não, você vai ficar grávida porque o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí? Ela vai conceber o Salvador do mundo. Gente, pensa comigo. Ela não poderia ter reclamado, mas Senhor, peraí, eu estou noiva, vou parecer com a barriga, como é que o pessoal vai falar? Eles vão ficar falando de mim? E traição naquela época era apedrejamento, tá, gente? Certo? Imagina Maria. Imagina Maria. A coragem dela. Ela poderia ter reclamado, Senhor, mas espera aí, calma, eu sou virgem, como que eu vou ficar grávida? Pode ficar tranquila, Maria. Fica tranquila, disse o anjo para ela, porque a sua parente, a Isabel, também está grávida e ela era estéril. E ela está esperando um grande profeta e ele vai preparar o caminho para o seu filho. Gente, a resposta de Deus, ela acontece quando você e eu menos esperamos. Quando nós menos esperamos. Porque você quer a resposta do seu jeito, personalizada para você. Não, Deus tem que me responder assim. Deus tem que me dar um sinal. Ó Senhor, eu quero que o Senhor me responda. Eu quero que o Senhor me responda desse jeito. Eu quero que o Senhor me responda daquele jeito. Senhor, eu não aguento mais isso aqui. Só tem que agir. Deus não tem que nada, gente. Amém? Se Ele quiser agir, Ele vai. E se Ele não quiser agir? Se Deus fizer, Ele é quem? E se Ele não fizer? Ele continua sendo a mesma pessoa. Deus, Senhor da sua vida. Aquele que te ama, aquele que te abraça, aquele que te valoriza. Mas aquele que sabe o que é melhor para você e melhor para mim. Então, se a tua resposta não chegou ainda, irmãos, se acalma. Alguma coisa foge do controle dele? Não. A tua preocupação, por maior que ela seja, vai acrescentar alguns minutos a mais na sua vida? Não. A menos? Não. Deus continua sendo Deus em toda a situação. E como que essa resposta vem? Gente, a resposta de Deus para a vida de Zacarias vem depois de muitos anos de casamento. Com quantos anos Abraão teve um filho, igreja? Quantos anos ele tinha? Quantos? 100 anos. 100 anos. Abraão foi pai com 100 anos. E olha, foram mais de
30 anos esperando a promessa de Deus. Quando Deus prometeu para Abraão, será que você consegue esperar 30 anos por uma promessa de Deus? Será que você consegue esperar 50 anos por uma promessa de Deus? Ah, não, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não aguento. Zacarias, ele era velho. E a mulher dele também. Um belo dia, para você entender meu Deus, como é que eu posso falar isso? Como Deus, ele é o Deus do impossível, né? Para você entender a complexidade do negócio, de quantas coisas Deus moveu para poder dar o fim que Zacarias desejava no coração dele. Irmãos, Zacarias, ele pertencia a um grupo de sacerdotes. O grande rei Davi, foi o rei Davi. O rei Davi, ele dividiu os grupos em turnos. Eram 24 eram 24 turnos para oferecer o sacrifício. O grupo ao que Zacarias pertencia era o 8º, e cada grupo tinha aproximadamente 1000 sacerdotes. E o grupo escolhido, ele subia 2 vezes no ano para servir. Você imagina a probabilidade de cair sobre Zacarias a sorte para poder oferecer o sacrifício, o incenso no santuário? Tinham 1000 pessoas no grupo dele. 1000 pessoas aproximadamente no grupo dele. A sorte caiu sobre quem? Zacarias. Zacarias, a sorte está sobre você para oferecer o sacrifício, o incenso no santuário. Como assim? Sim, está sobre você. A Bíblia vai falar aqui que Zacarias, ele foi, e aqui vai dizer assim, certa vez estando de serviço, o seu grupo Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Amém? E aí você vai ver no desenrolar do texto que Zacarias vai falar o que para o anjo? Mas Senhor, como que isso vai acontecer? Porque eu e minha esposa somos velhos. Aí é que ele fica mudo e surdo, né? Porque ele não acreditou. Ele não acreditou. O negócio era tão bom que ele não acreditou. Imagina, a gente tem essa mania também, não tem, irmãos? Quando acontece uma bênção na vida da gente, a gente fala assim, tá muito fácil. Como assim? Deve ter alguma pegadinha, deve ter alguma coisa. Gente, a bênção do Senhor, ela é perfeita. A bênção do Senhor é perfeita para a nossa vida. E a Bíblia vai trabalhar aqui o seguinte: para Deus não há o quê? Em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, igreja. É muito interessante aqui que Deus, ele sempre nos surpreende. Deus, ele sempre supera as nossas expectativas. Você pede uma coisa e Deus te dá muito mais do que você pediu. Quem aqui já teve essa experiência de você pedir uma coisa ao Senhor e Ele te deu muito mais do que você tinha pedido? Eu já tive essa experiência várias vezes também, irmãos. Deus, ele te dá muito mais do que você pode pedir. Eu até anotei aqui, Deus,
Ele é infinitamente poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos. Isso é muito forte, irmãos. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, eu quero te dizer também nessa manhã que você tenha muito cuidado com o que você pede a Deus. Tenha muito cuidado com o que você pede, porque a Bíblia ela diz que Deus, Ele nos concede o desejo do nosso coração, mas segundo a vontade dEle. Segundo aquilo que Ele entende que é melhor para você ou para mim. O que você pediu ao Senhor está de acordo com a vontade dEle para a sua vida? O que você tem pedido a Deus, Ele está de acordo com o que Deus planejou para você e para mim? Lá em 1 João, ele vai dizer assim, ó: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o que eu peço e o que você pede tem que estar de acordo com quem? Com a vontade de Deus. Não é porque você pediu que você vai receber. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus, para a sua vida e para a minha. Zacarias e Isabel obtiveram uma resposta de Deus quando eles menos esperavam, e João Batista ele não foi uma criança comum. João Batista ele foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele anunciou que o Messias estava chegando e que todos precisavam se arrepender dos pecados. O João Batista, o filho que Deus deu para esse casal abençoado, foi aquele que batizou quem? Ele batizou Jesus de Nazaré, irmãos. Alguém em toda a história da Bíblia teve esse privilégio? Não. Eu imagino que se Isabel e Zacarias estivessem ali, observando o momento em que João Batista batiza Jesus, eles iam falar assim: pessoal, é meu filho. Esse é meu filho. Meu menino. Olha lá, batizando Jesus. Meu garoto. Uma criança que trouxe extrema alegria. Mas uma criança que só veio depois de anos e mais anos, de décadas de oração. Que o teu coração, que o meu, ele esteja confortado pelo Senhor dia após dia, irmãos. Dia após dia, para esperarmos. Porque o maior desafio do cristão hoje, no que diz respeito à fé, é esperar a resposta de Deus. É aguardar com paz, com paciência, a resposta de Deus. Então, que o teu coração, ele aguarde, que o meu coração, ele aguarde com paciência a resposta do Senhor. E que enquanto essa resposta não chega, que possamos ser como Zacarias e Isabel, tendo uma vida totalmente reta diante dos olhos do Senhor. Essa vida reta diante dos olhos do Senhor que Zacarias e Isabel eles tinham, isso aí nos demonstra uma vida devocional, familiar, em dia. Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Será que você esmurece porque Deus não dá o que você quer? Como uma criança que quando não recebe, quando não fazem as vontades dela, ela fica triste? Não, irmãos. Tenha essa confiança. Tenhamos a confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. Que Ele tem o tempo exato para que todas as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle. Então, ore. Nada impede que você ore, que você peça ao Senhor. Agora, até essa resposta chegar, que a sua vida espiritual e que o seu relacionamento com Deus esteja em dia. Finalizo aqui dizendo, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1, 37. Para Deus é possível nascer uma criança de uma virgem. Para Deus é possível nascer a criança de uma estéril. Para Deus é possível abrir uma porta de emprego para você. Para Deus é possível libertar o seu familiar das drogas. Para Deus é possível curar a enfermidade.
mas não questione Deus pelo seu tempo de atuação. Senhor, por que está demorando? Não faça isso. Porque as últimas pessoas que murmuraram na Bíblia, ou uma das primeiras pessoas que murmuraram na Bíblia, elas acabaram morrendo no deserto. Esteja preocupado com uma coisa, que no vale da sombra da morte, Ele esteja com você. Amém? Quando Davi ele fala no Salmo 23, e eu estou finalizando, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele fala que ele não vai passar pelo vale? Não. Ele fala que ele vai passar, mas se ele passar, ele acredita que Deus está com ele. Então você não está sozinho. Deus conhece as suas e as minhas necessidades. A sua oração, ela não sai pela janela e vai embora. A sua oração, ela chega até o Senhor. O Senhor ouve as suas e as minhas orações. Só que jamais o Senhor vai te dar algo que você não esteja preparado para receber. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar no seu coração. E tira da sua cabeça aquela coisa de, pequei. Ah, meu Deus, agora eu não vou receber mais. Eu estava orando tanto, estava tão pertinho. E agora que eu pequei, eu voltei para o final da fila. Irmãos, tira isso da sua cabeça, tá? Não existe fila de oração, não. O reino de Deus não é um call center. Não existe fila para atendimento. Tá certo? Não tem isso. Não tem essa coisa que de madrugada a fila é bem menor. Não tem isso, irmãos. Não existe fila. Se você me disser aqui na Bíblia que tem fila, pastor, se tiver aqui na Bíblia que tem fila para a gente poder atender, eu vou falar assim, poxa vida, até para orar tem fila. Quando você chega na fila do hospital, você fica assim, caramba, até aqui tem fila até para morrer, irmãos. Ou não tem? Já pensou se tivesse fila de oração? Você fica, gente do céu. Gente, não tem fila, tá? Não é porque você às 10 horas da manhã que Deus vai ouvir a tua oração mais do que aquele que orou 10 horas da manhã depois que ele acordou. Para Deus não tem isso, tá? Se você tinha isso na sua cabeça, tira isso da sua cabeça, porque isso não está na Bíblia, tá bom? Então, não importa o que você faça, o que Deus ele dá para você, ele dá para mim, ele dá de acordo com a sua infinita e abundante graça, que é o favor. Ele não dá porque você é bonitinho, porque você está na igreja direto, porque você é aquele irmãozinho. Não. Tudo que você receber de Deus de hoje até o último dia da sua vida é apenas pela graça dele, porque nós não merecemos nada. Amém, irmãos? Que tenhamos uma vida de oração em nome de Jesus. E assim nós encerramos, pastor? Podemos orar? Vamos colocar de pé? A fila é bem menor. Essa é uma beleza. Não tem ensino, irmãos? A fila é bem menor? Tem fila não, tá, irmão? Não existe fila no céu, não. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento de clareza que o Senhor nos proporciona nessa bela manhã de domingo. Ó Deus, obrigado porque sabemos que o Senhor nos ouve. Sabemos que o Senhor nos ouve. Deus, que o Senhor nos abençoe, meu Pai, de acordo com a sua vontade. Que seja feita sempre a tua vontade em nossas vidas. Nos perdoe porque nós agimos como crianças, meu Deus. Muitas vezes agimos como crianças mimadas que querem que as suas vontades sejam feitas, quando só a vontade do Senhor é a que importa para a nossa vida. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque somos imediatistas, somos murmuradores. Nos perdoe, Senhor, de todas as murmurações que nós temos feito. Nos perdoe, Senhor, por questionar o tempo de resposta do Senhor. Nos perdoe por achar que o Senhor nos ouve ou deixa de ouvir pela vida que temos, esquecendo e colocando de lado a sua bondade e a sua infinita graça derramada por nós a cada segundo da nossa vida. Deus, que o Senhor possa guardar em nossos corações a sua palavra e que tenhamos confiança de sempre nos aproximarmos do Senhor para pedir, porque acreditamos que a seu tempo o Senhor
nos dará de acordo com a sua vontade. Deus, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor abençoe a escola bíblica que teremos agora, que o Senhor abençoe a vida, o domingo da sua igreja. Assim nós entregamos tudo a ti, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.